Oi, oi, meu povo! Mais uma vez estamos aqui trazendo um conteúdo super bacana para vocês. Hoje a gente vai falar de como fazer a leitura de coxo e oferecer uma quantidade correta de volumoso para os seus bovinos. O fato é que muitas vezes a gente não sabe o quanto de alimento a gente está ofertando e se isso é o suficiente ou se a gente está desperdiçando. Então aqui a gente vai abordar isso para vocês e vem com a gente. Não é mesmo, Jairo? É isso, Mari. Quem quiser já pode, inclusive, adicionar aí o canal do Clube do Gado do YouTube e apertar no sininho para receber aí as novidades, né? Toda semana, vídeo novo no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mariana, sou zootecnista formada na Universidade Federal de Goiás e vou apresentar aqui hoje para vocês um pouquinho de como que vocês vão fazer a leitura de coxo, né? Para saber se vocês estão oferecendo a quantidade correta de volumoso para esses animais de vocês. Pode passar. Então, é, a leitura de coxo, que é o que eu vou ensinar vocês a fazer, ela serve para mensurar a quantidade de volumoso que está sendo ofertado para os seus animais e analisar o hábito alimentar desse animal também. Além disso, a gente consegue, com a leitura de coxo, ajustar a dieta do rebanho. E por que que a gente vai fazer isso? Porque muitas vezes, propriedades, a gente não tem um método para poder estar pesando com exatidão aquilo que foi recomendado por um nutricionista na questão do volumoso. Não é todo mundo que tem, por exemplo, um vagão para que com balança, né, para saber que o quanto que você está puxando de volumoso é exatamente o que você precisa. E também a gente sabe que é difícil a gente estar pesando o carrinho ou o tambor para poder estar chegando nesse valor. Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, eu coloco uma carreta dessa aqui no coxo, uma carrocinha no coxo de volumoso, um tambor, um, um carrinho de mão. E muitas vezes essa quantidade, ela tá além, né? Tá passando aí, você tá desperdiçando o volumoso, porque o volumoso que sobra a gente tem que descartar ele. Ou muitas vezes a gente tá passando pouco, né? O animal come rapidamente aquilo ali e não é o suficiente para ele saciar ali a vontade dele, né? Então hoje a gente vai estar entrando aí nessa questão. Mas como que eu sei, pode passar, Jairo, como que eu sei exatamente a quantidade de volumoso que tem que ofertar para esse animal, né? Vários fatores vão influenciar a necessidade nutricional desse animal, né? A idade, o peso, o sexo, a raça, o tipo de produção, a fase produtiva e a produtividade. Então, a gente precisa de buscar um nutricionista para estar formulando a dieta desse animal e seguindo a indicação dele, né? E como eu disse, às vezes a gente tem lá a quantidade em quilos, mas às vezes a gente não tem como mensurar isso na propriedade, por isso da leitura de coxo. É, uma coisa que vai facilitar aí esse manejo para poder você conseguir determinar essa alimentação é buscar padronizar os lotes, né? Com lotes homogêneos, né? Com idades parecidas, animais de idades parecidas, mesmo pesos parecidos, sexo, mesmo sexo, mesma raça de preferência, né? A gente sabe que no leite é um pouquinho mais difícil, porque a gente às vezes tem o girolando, tem o holandês, tem o gir, é um pouquinho mais misturado, né? O tipo de produção, né? Se é animal, por exemplo, cria ou animal de recria, animal de engorda, vindo para o leite, se é animais de lactação, se é animais secos, ou se é animais em pré-parto, enfim, a gente, de acordo com essas fases produtivas e de acordo com a produtividade, né? Os bovinos de corte, eles vão para a questão do peso, e os de leite a gente vê a produtividade de leite, né? A produção de leite. Pode passar para o próximo, Jaira. Dessa forma, né, estabelecendo aí esses lotes, a gente consegue estar ofertando esse volumoso, é, garantindo que todos os animais consumam na mesma quantidade, né? E um fator muito importante que a gente tem para poder garantir esse consumo de forma igualitária lá nesse lote é garantindo que o tamanho do coxo seja de acordo com a quantidade de animais que tem naquele piquete e de acordo com a fase que ele vai estar, né, de produção.
Em vacas de pré-parto, né? Essa daqui é uma recomendação da Embrapa. Talvez tenha alguns estudos mais atualizadinhos, mas eu quis trazer algo que é da Embrapa, por ser uma referência nacional, tá? Então, vacas em pré-partos de 60 a 70 centímetros de coxo, vacas em lactação de 60 centímetros a 80, semi-confinamento 70, confinamento 70 e bezerros 40 centímetros por animal, né? Esse espaço garante que o animal entre na linha de coxo e consuma aquilo sem estar brigando por espaço com outro, né? A gente sabe que todo lote sempre tem um dominante, um animal que é dominante sobre os outros, e aí eles acabam batendo, ou acabam empurrando, dando coice, pode gerar uma lesão, sabe? E se a gente tem um comprimento de coxo adequado, a gente evita todos esses problemas, e se a gente tem uma melhor padronização desse lote, a gente ainda evita ainda mais essa competição que existe por espaço um com os outros, tá? Pode passar. Apesar da distância, né, Mari? Se eu não separo o lote igualitário com os animais parecidos, ainda assim há divergência, né, na quantidade que eles comem, né? O animal que come Sim, mais vai acabar roubando a comida do animal do lado, né? E aí, exatamente. talvez tirando um pouco da nutrição desse animal, né? Exatamente. Acontece muito isso. Então, como que eu vou ofertar esse volumoso, né? É, só para introduzir, os alimentos volumosos, eles são aqueles que possuem mais que 18% de fibra na sua composição, né, na matéria seca. Eles são, geralmente, eles têm dividido em categorias de seco e úmidos, né? Os secos são os fenos, as cascas e palhas. Os úmidos entra a silagem, pastagem, capineiras e pré-secados, né? E para a gente conseguir estimular aí esse consumo, a gente tem que buscar um tamanho de partícula ideal. O armazenamento tem que ser correto, principalmente quando a gente trata de silagem e pré-secados, tá? A gente busca uma homogeneidade aí tanto do lote como daquilo da mistura que você está ofertando, né? Tem algumas pessoas que gostam de misturar tipos diferentes de volumoso, né? Bagaço de cana com capiaçu, enfim, tem várias misturas que o pessoal utiliza. Então a gente tem que buscar estar mais bem misturado possível para ter uma homogeneidade e também uma disposição nesse coxo, ou seja, colocar no coxo por inteiro a mesma quantidade, né? Para garantir que o animal ali naquele espaço ele coma aquilo que ele precisa. Pode passar. Então, como eu sei que meus animais não estão passando fome ou com excesso de volumoso? Primeiramente, o balanceamento da dieta por um nutricionista, né? A segunda forma é a leitura de coxo, você está visualizando ali aquilo que ele está consumindo. E a terceira forma é você fazendo um manejo eficaz aí dessas. Assim, se você visualizar alguma alteração, você já está corrigindo isso para você evitar esse desperdício ou fazer com que os seus animais passem fome. Pode passar. Então, vamos entrar agora diretamente na leitura de coxo em si, né? Como vocês fazem essa leitura de coxo. A leitura de coxo para vacas em lactação, a gente recomenda fazer a leitura 3 horas após a oferta do volumoso. Em bovinos de corte, essa leitura ocorre 1 hora após a oferta desse volumoso, tá? Mas o score é o mesmo e a forma que vocês vão estar manejando também é a mesma. É, o score vai de 0 a 4, né? Sendo 0 o coxo rapado, 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 e 4 um excesso considerável de volumoso. Pode passar, Jairo. Então, o coxo 0 é quando a gente visualiza ele dessa forma, né? É, com ele bem seco. Pode voltar, por favor? Ai.
com ele bem seco, bem rapado mesmo. Você vê bem o fundo do coxo. É, aqui, gente, eu simulei, tá? Eu fiz com a minha mão, eu preparei com as minhas mãos o coxo. Então, assim, ele é até mais rapado do que tá aqui. A gente recomenda a fazer o aumento de 10% da oferta desse volumoso. No Score 1, a gente vê um resquício ali de volumoso, mas ele também você vê que eles estão, mesmo assim, já lambendo um pouco do fundo do coxo. Aí a gente recomenda fazer o aumento de 5% da oferta de volumoso. Pode passar? Pode ser que o animal não rapou porque ele não conseguiu pegar, né, essa matéria, né? Mas aí ele já tá no score 0, né? Mas mesmo assim, ele já tá rapando, tá sobrando muito, muito pouco. Aí você faz um aumento aí desses 5% de volumoso, do volumoso total que você oferta aí para os seus animais. É, no score 2 basicamente o ideal. É claro que a gente busca ali entre o score 2 e 1, tá? Mas ali você tem você não tem a preocupação de que seus animais estão passando fome e você não está tendo muito desperdício, né? Você quase não está tendo desperdício. Porque, pensa, vocês vão passar 3 horas, vão fazer a leitura 3 horas depois que o animal já começou a comer. Se está sobrando aquilo ali, ainda tem mais um prazo para você vir com o próximo prato, tá tudo bem, entendeu? Então você tem uma garantia de que ele não vai estar passando fome. Pode passar para o próximo? No score 3, ele já está sobrando uma quantia considerável, né? Então, a gente deve reduzir aí a quantidade de volumoso em 5% do total que você está ofertando para esse lote, para poder evitar excessos. E já no score 4 está tendo um, um aumento, uma sobra muito grande, então você deve estar reduzindo aí em 10%. Lembrando que é o seguinte, tô com score 4 para mais. Retira 10%, espera um pouquinho, um dia, faz uma outra leitura de coxo. Ele ainda está sobrando muita coisa, reduz mais 10%. No outro dia faz a leitura de coxo. Agora parece que está sobrando um pouco menos, tá ali chegando no score 3. Então eu vou reduzir 5%. Ainda está sobrando. No outro dia reduz mais 5%. Cheguei aqui no ideal, quero o que eu esperava, quero o que eu queria. Beleza, é aquilo ali que você tem que manter. Pode passar. Além da análise da quantidade. Pode voltar, na verdade. Acho que eu vou falar mais um pouquinho aqui na questão das análises dos scores. Essa análise de score, a gente recomenda você estar fazendo essa análise periodicamente. Eu cheguei no ideal, vou manter o ideal, mas, por exemplo, semana que vem eu vou fazer uma outra leitura. Olha, agora já não tá legal. Daqui 15 dias, por exemplo, agora já não tá legal, tá sobrando muito. A gente mexe, ou se não, qualquer alteração que teve, tive que tirar uma vaca desse coxo. Então a gente vai lá, faz a leitura e faz a redução. Então, conforme vai mudando, conforme você tem alguma alteração, você precisa de visualizar aquilo e já fazer a correção, para você não ter desperdício de, de, de volumoso e também para você não fazer seus animais passarem fome. Por exemplo, se você aumentar a quantidade de animal naquele lote. Eu tive que colocar 2 vacas aqui e mantive a quantidade de volumoso, elas vão comer por igual? Não, vai estar comendo menos do que antes. Então, vai estar faltando aquele volumoso que elas precisariam de comer. Então, é importante estar fazendo essa análise de coxo, essa leitura de coxo, periodicamente, né? Que seja uma vez por semana, de 15 15 dias, depois que você já ajusta a quantidade de volumoso ideal para aquele lote, tá? E sempre que tiver alguma alteração, vocês entram e façam outra. Vocês vão e façam outra análise de, de coxo, outra leitura de coxo. Pode passar. Mário, o que eu vejo bastante você, o Claudinei, todo mundo falar essa questão da sobra, né? Ela não fica de Uhum. um dia para o outro, né? Porque a ideia é que o produtor ele não deixe mesmo o volumoso de um dia para o outro no coxo para que o animal consuma
o volumoso do dia anterior, né? Isso é muito importante, né, Mari? Eu vejo o Claudinei É, ele fala bastante nisso na mentoria, que ele fala assim: ah, você come a comida que você colocou no prato do dia anterior? Você não come. Você joga fora a comida do prato e você coloca uma comida nova no prato no outro dia. A mesma coisa isso. do animal, ele sente, né, que esse volumoso que está lá tá velho. E aí pode ser que ele continue deixando sobra, e aí o produtor fala: ah, não, ele está bem alimentado, por isso está sobrando. Não, é porque ele está consumindo um volumoso do dia anterior, que já sobrou. Então, essa geração de sobra também é ruim para você fazer o controle do consumo dos animais, né, Mário? Porque eles não comem Sim. normal também, né? Não, eles reduzem o consumo porque aquilo ali não é tão palatável quanto o volumoso fresco que você colocou lá. E, além disso, você está correndo o risco de desses animais estarem ingerindo micotoxinas, porque, por exemplo, na silagem ele é um produto fermentado, né? Então, dependendo do que acontece ali, se, por exemplo, chove, se tem um contato maior com umidade, pode ter uma proliferação de micro-organismos A indesejáveis própria no alto. mucosa do E animal, né, aí, Mari? A e mucosa aí dos animais, né? Eles a babando própria ali no. saliva. Então, assim, isso é um risco para o animal, né? Ele pode estar ingerindo micotoxinas e pegar uma intoxicação. Então, a gente tem que realmente fazer a retirada das sobras dos coxos. E, assim, tem um estudo, eu adoro falar desse estudo, gente, eu vou falar dele de novo. Tem um estudo que eu vi no site do Milk Point, que eles fizeram uma análise do aumento do consumo somente no dia, o- pela quantidade de vezes que ele revirava o coxo. Então, se ele ia lá e revirava o coxo, tirava aquela parte de cima que acaba que seca, né? E colocava o que estava por baixo, por cima. Então, ele revirava o coxo, o alimento que estava ali por cima, ele ficava mais palatável. As vacas iam, consumiam mais e elas produziam mais. Elas tiveram um aumento considerável de produtividade de leite por causa do aumento do consumo. Então, pensa, se só de você revirar o coxo que está em dia, que está tudo certo, que é o volumoso que eles iam Iam programado comer mesmo mesmo. daquele Sim. período, entendeu? Então, só dele ir lá e revirar de horas em horas, ele ia lá e revirava esse coxo, aumentava o consumo. Será que não vai diminuir o consumo se eu deixar aquele coxo lá com aquele resto de comida para elas comerem? Vai reduzir, do mesmo jeito que aumenta o consumo porque aquele alimento está mais palatável, vai reduzir o consumo se o alimento que tiver ali não estiver tão palatável. Logo, redução de consumo, redução de produtividade, Você né? vê, Isso você é deu, normal. você deu um grande exemplo da importância do manejo, né, Mari, para Uhum, essa questão da produtividade e para fazer com que o animal realmente tenha uma dieta equilibrada, né? A dieta que ele realmente sim, precisa, né? Muito sim. bom. E aqui a gente vai entrar na análise das sobras desse coxo. Porque além de vocês analisarem se está tendo sobra ou não, se está faltando volumoso ou não, a gente pode analisar o que está sobrando, né? O que isso vai dizer para a gente? Isso vai dizer se essa, esse volumoso que você está ofertando, ele está tendo seletividade ou não. Se as partículas elas são maiores ou elas são menores, a vaca consegue estar separando uma da outra e comendo apenas aquilo que a agrada, entendeu? Esse aqui é um exemplo clássico. Você vê que quase não tem partículas pequenas, mas as partículas grandes estão todas afastadas aí e você consegue visualizar elas bem. E a mesma coisa acontece com as vacas, elas conseguem selecionar isso de tranquilamente. Então, se você mistura um alimento com outro, né, como eu disse no exemplo anterior, você precisa garantir que eles tenham partículas semelhantes para que eles sejam bem misturados e que misturar bem também, né, para garantir a homogeneidade desse alimento que você vai ofertar para evitar a seletividade. E, além disso, você consegue fazer uma correção nos alimentos que você está ofertando, né? Então, você está ajustando aí no corte para a próxima ensilagem que você for fazer. Então,
a gente buscar aí partículas de 2,5 a 5 centímetros para poder evitar tanta seletividade e melhorar o consumo e também ajudar na digestibilidade desses alimentos quando o animal ingere, né? Lá no rumen, isso também vai facilitar a digestibilidade por parte do micro-organismo, por parte da microbiota ruminal, tá bom? Então, assim, é mais uma dica que eu vou trazer, que eu trago aqui para vocês ficarem de olho, né? A gente sabe que o ajuste do tamanho da partícula é um pouco complicado para o pessoal que fornece silagem, porque já está tudo ensilado, né? A gente não vai mais fazer esse corte, mas para a próxima ensilagem a gente já pensa nessa questão. E para o pessoal que fornece o capim natura, né? O pessoal que gosta de cortar a capineira para ofertar no dia, você visualizou que está tendo seletividade, que as partículas, ou que as partículas estão muito grandes, você já entra com o ajuste do maquinário para vocês estarem reduzindo o tamanho dessa partícula, tamanho, cortando num tamanho ideal para poder evitar a seletividade, facilitar aí a absorção desses nutrientes, desse volumoso por parte da vaca, do boi, enfim, pode passar. E é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não é muito extenso o conteúdo, mas eu vou te falar, eu acho que ele é bem útil, tá? Então, a gente tem que buscar realmente estar fazendo essa leitura desse coxo. Essa foto aqui é um clássico o que não fazer. A gente está vendo aí um lote de bezerros, né? Que está com excesso de volumoso. Você vê que tem muito desperdício, né? Tem Excesso bastante de desperdício. volumoso, excesso de animal, excesso de tudo, né, Mari? Tá caindo pelo ladrão aí esse volumoso, né? Tá Nossa, caindo vê pelo. quanto volumoso fora, né, do coxo, Você vê os animais se desperdiçando. empurrando ali para conseguir entrar na linha de coxo para poder se Sim, você vê o alimentar. sofrimento do animal para ele chegar até o coxo, né? Isso. E, Muito e aí, legal. isso tudo aqui afeta consumo, afeta desempenho, tá? É, afeta o custo, principalmente, né? Penso tanto de silagem que tá caída aí para fora, o tanto de dinheiro que tá no chão. Quase metade da silagem está lá dentro, tá aqui fora, né, Mari? O cara tá gastando 50% de jogar no chão, né? Isso, Então, assim, isso é dinheiro que vai embora do bolso do produtor, né? exatamente. Então, a gente tem que buscar tá organizando isso. Eu acredito, opinião, tá, pessoal? Não me critiquem, mas é uma opinião que eu tenho. Eu acredito que eles podem estar até fornecendo a quantidade certa de silagem, só que o tamanho do coxo tá menor do que o ideal, porque você vê que tem muitos animais ali ainda lá para o fundo que poderia estar comendo esse coxo, né? Provavelmente depois que esses outros animais mais dominantes saírem, eles vão entrar lá para poder comer, para pegar as sobras. E aí a capacidade do coxo não está sendo suficiente para a quantidade de silagem que tem que ofertar, entendeu? Então acaba que cai. Então é isso, a gente tem que tomar cuidado para evitar desperdício. Evitar desperdício, evitar animal passando fome, reduzindo produtividade, né? E evitar competição, evitar acidentes, né? Porque isso daqui, uma hora ou outra, pode ser que machuque um animal ou outro numa disputa. E é isso. Fala, galera! Gostaram do conteúdo? Gostaram do treinamento? É isso aí. Toda semana a gente tem conteúdo quentinho aqui no canal. Se você gostou, curte e comenta o que você acha desse conteúdo. Aí na sua propriedade já passou por uma situação que isso foi necessário fazer a leitura de coxo? Se isso serviu para você, escreve aqui no canal como. Não é isso, Mário? Isso mesmo, e não esqueça, gente, de mandar para aquele colega seu que você sabe que vai precisar dessa instrução. Tchau, tchau. Tchau, tchau.